Olá, alunos da disciplina Álgebra 1, bem-vindos à segunda parte da nossa revisão da disciplina. Nós vamos continuar falando sobre as propriedades de um anel. Num anel, quando a gente tem o simétrico aditivo, a gente pode falar na diferença de dois elementos. Então, a gente convenciona que A menos B, na verdade, é A mais o simétrico aditivo de B. Isso é muito importante, porque não existe a operação de subtração. A adição tem um simétrico aditivo e somar com esse simétrico aditivo é o que a gente chama popularmente de subtração. Por exemplo, quando a gente fala 5 menos 2, que operação é essa? Na verdade, é o 5 somado com o simétrico aditivo do 2. Uma outra coisa que a gente também pode convencionar num anel é a potenciação. Então, A elevado a N é a multiplicação repetida. É o A multiplicado por A, multiplicado por A, multiplicado por A, N vezes. A gente pode definir assim. Essa potenciação vai ter uma série de propriedades. Eu destaquei duas principais aqui, que é o que acontece quando eu tenho dois números que estão nessa notação de potência e eles são multiplicados. Acontece aquilo que a gente fala para os meninos, que multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. E o que acontece quando eu tenho uma potência elevado a outra potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Todas essas duas propriedades saem diretamente dessa definição. Então, tanto a subtração como a potenciação são convenções, são notações que a gente usa para determinadas coisas e essas convenções valem para qualquer anel. Uma outra coisa que a gente vai ver agora é subestrutura. Então, dado uma estrutura algébrica, é muito comum que ela tenha subestrutura. Então, nós vamos ver a subestrutura do anel, que vai ser chamada de subanel. Então, se a gente tem um anel e um subconjunto desse anel, que não pode ser vazio, ele vai ser um subanel se ele for fechado para as operações e se ele também for um anel. Então, como os principais exemplos, a gente pode olhar para o anel Z. Ele é um subconjunto do anel Q. Então, a gente vai poder dizer que ele é um subanel de Q. O 2Z, os múltiplos de 2, é um subanel do anel dos inteiros. Qual é o teste para a gente saber se um subconjunto é subanel? O teste que a gente vai fazer para saber se um subconjunto é subanel é ver se quando eu pego dois elementos lá dentro, essa diferença cai lá dentro e se o produto cai lá dentro. Se essas duas coisas acontecer, a gente diz que esse conjunto é um subanel. Vamos falar mais um pouquinho dos anéis comutativos e dos anéis com unidades. Então, a gente já sabe que um anel é dito comutativo quando a sua multiplicação é comutativa. AB é igual a BA. Exemplos de anéis comutativos: a maioria dos conjuntos numéricos, os conjuntos numéricos que a gente conhece, os múltiplos de n e a classe de restos, módulo n, são exemplos de anéis comutativos. O mais legal aqui é pensar num exemplo de um anel que não seja comutativo. E aí eu destaquei aqui o anel das matrizes, que é um anel não comutativo. A gente sabe que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Falando agora de anéis com unidade, quando é que um anel é dito com unidade? Quando a multiplicação do anel tem elemento neutro, tem o 1, tem também, que a gente também chama de unidade. Exemplos de anéis que têm unidade: os conjuntos numéricos que a gente conhece, o Zn, a classe de restos, e o anel das matrizes tem unidade. A unidade do anel das matrizes é o que a gente chama de matriz identidade.
ela tem a propriedade de, quando multiplicada por qualquer outra matriz, dar a outra matriz. E o mais interessante é a gente destacar um exemplo de anel sem unidade. Os múltiplos de n é um exemplo de anel sem unidade. A gente vai continuar com a nossa revisão. Até a próxima!